Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que vai edificar a sua fé, vai fortalecer você. O meu objetivo aqui é trazer um alimento sólido para que você esteja a cada dia firme na palavra de Deus, nas suas convicções em Deus e na sua experiência relacional com o Senhor, mediante a sua palavra. Amém? O tema que nós estamos subornados nesta noite é o perdão é a asepsia da alma. Então, eu quero usar um texto áureo aqui do livro de Provérbios, este livro que é composto de vários provérbios, um livro que tem o objetivo de elevar o nosso coração à sabedoria e o conhecimento de Deus e como proceder na nossa vida cotidiana. Então, o livro de Provérbios tem este objetivo e tem muitas lições, muita exposição do que é a sabedoria de Deus, do que é a sabedoria humana e como nós precisamos nortear a nossa vida e se comportar. E quando alguém pega as lições, as implicações aqui deste livro de Provérbios e aplica a sua vida, esta pessoa ela vai andar em novidade de vida, ela vai andar na sabedoria de Deus. Amém? Então, só recapitulando, o tema desta noite é o perdão, é a asepsia da alma, mas eu quero, antes de propriamente penetrar o tema sobre o perdão, eu quero transitar aqui sobre a questão de palavras que nós ouvimos que acaba nos machucando e muitas das vezes nós não sabemos como reagir diante de uma afronta. Então eu quero transitar neste âmbito e, em fazendo assim, eu vou introduzir o tema sobre perdão. Amém? Então eu convido você que abra a sua Bíblia, Provérbios capítulo 15, vamos ler apenas 4 versos aqui do livro de Provérbios, capítulo 15. Está escrito: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura provoca a ira. A língua dos sábios destila conhecimento, mas a boca dos tolos derrama tolice. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. A língua suave é árvore de vida, mas a língua perversa abate o espírito. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, meu Pai. Deus, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez para ouvir de Ti aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Ó Pai, nos ajuda a ouvir, a dissecar tudo aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração, mas acima de tudo, ajuda-nos a aplicar a Tua palavra, porque a Tua palavra diz em Tiago que nós não podemos e nem devemos ser somente ouvintes esquecidos, mas nós precisamos ser ouvintes praticantes, aquele que atenta bem para a Tua lei, a lei perfeita, e a Tua palavra diz que aquele que atenta bem para a Tua lei, a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, será abençoado em tudo quanto fizer. Ó Pai, nos ajuda a aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amados, nós estamos aqui diante de um livro histórico, um livro que traz aqui na sua túnica temas que precisa e deve nortear a nossa vida, no nosso cotidiano, como nós precisamos introduzir a nossa vida, como se comportar, como nós precisamos agir diante das situações adversas, diante dos ventepérios desta vida, das vicissitudes, de muitas das vezes até investida do inimigo, como nós precisamos nos proceder e como nós precisamos nos comportarmos. Amém? Então, quando nós olhamos propriamente aqui neste texto áureo que acabamos de ler, o texto começa logo dizendo que a resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira. Então, diante das respostas duras, nós precisamos ter um posicionamento de não agir da mesma forma, dando a mesma resposta com dureza. Nós precisamos ter um posicionamento de mansidão. Nós precisamos ter um posicionamento de agir
de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia diz claramente que nós não podemos, de forma alguma, pagar o mal com o mal, mas que nós precisamos vencer o mal com o bem, porque esta é a nossa conduta. Alguém que deseja andar em sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, que é em primeiro lugar pacífica e moderada, tratável, alguém que deseja andar neste lugar precisa ter um posicionamento de não reivindicar, não devolver as críticas, devolver as palavras de morte que o inimigo usa pessoas para tentar nos destruir. Nós precisamos ter um posicionamento de perdoar, porque o perdão de Deus na nossa vida precisa nos transformar de dentro para fora, para que nós tenhamos um posicionamento nas nossas atitudes, nas nossas ações, de sempre estar neste lugar, de não devolver o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem, porque nós fomos chamados para isto. Como filhos de Deus, como servos de Deus, amigos de Deus, nós precisamos agir desta maneira. Porque o texto diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então, quando alguém nos afronta e nós temos um posicionamento de levar uma palavra branda, uma palavra não fingida, mas uma palavra branda, conscientizando aquele que está nos ofendendo do seu posicionamento errado, da sua atitude errada, a pessoa terá um posicionamento de pensar, raciocinar e se arrepender da sua má conduta, do seu comportamento mau, daquela ação maligna, desordenada que ela está tendo. Então nós precisamos ter um posicionamento de não devolver mal com mal, mas vencer o mal com o bem. Então o texto diz que a resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura provoca ira. Então tem muitas pessoas que diante das críticas, diante das investidas, das tentativas ofensivas, de pessoas que estão feridas, não sabe se comportar e em vez de dar uma resposta branda, ela reage da mesma maneira, atacando de volta. Não podemos fazer isso. Nós precisamos sempre estar neste lugar de liberar o perdão de Deus, porque a língua dos sábios destila o conhecimento. Então, como alguém que é sábio, como alguém que tem um conhecimento de Deus, nós precisamos destilar este conhecimento não somente na teoria, mas também numa vida de praticidade. Porque sabedoria é aplicar o conhecimento de forma que agrade e que glorifica a Deus. Amém? O texto diz que a língua dos sábios destila o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a tolice. Então, a pessoa que está tendo um comportamento de fúria, impetuoso, essa pessoa está sendo tola. E nós, como sábios, nós precisamos conscientizá-la da sua atitude errada, para que ela tenha a consciência em si de se arrepender e sair de um lugar de cegueira, de escravidão, da ignorância e viver uma vida na luz de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Amém? No versos 3, o texto diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Então, quando alguém nos afronta, está enfurecido, que vem nos afrontar, nós precisamos levar a palavra branda, levar a palavra de conhecimento, uma palavra que vai conscientizá-lo e levando em consideração que nós não estamos a ver navio, nós estamos sendo cuidados por Deus, porque Ele cuida de nós, Ele toma conta de nós, porque o texto diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons, e não só nesta passagem bíblica, afirma isso. No livro de Samuel também vai tratar sobre isso, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando pessoas que têm um coração reto. Provérbios também fala aqui, neste capítulo, mas também em outros capítulos também traz esta verdade, que Deus ele está vigiando maus e bons, porque Deus ele é fiel, e Ele é onisciente, Ele é onipresente. E Ele conhece todas as coisas através da sua onisciência. Ele vê tudo, nada passa despercebido. Então, em vez de pagar mal com mal, nós precisamos deixar nas mãos de Deus, entregar nas mãos de Deus, porque Deus é quem cuida de nós e Ele está olhando, está vendo todos que está agindo nos seus comportamentos, seja bom, seja mal. Porque aqui em Provérbios, capítulo 12, o verso de número 2, a Bíblia diz: o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas este condenará o homem de más intenções. O homem não se firma pela sua impiedade. A raiz do justo, porém, nunca será retirada.
Então, nós precisamos tomar posse desta palavra. Nós precisamos ter um posicionamento segundo a vontade de Deus. Um posicionamento que as nossas palavras reflete o caráter de Deus, reflete a transformação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque o versos 4 do Provérbios 15 diz que a língua suave é árvore de vida, mas a língua perversa abate o espírito. Então, nós como uma língua que é ponderada, uma língua que diz palavra temperada com sal, versada na palavra de Deus, nós precisamos ter este posicionamento. Nós precisamos entender que nós não somos projeto de destruição. Nós somos projeção de Deus para a edificação, para a transformação daquele que nos ouve. Como diz Efésios capítulo 4, versículo 29, a Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graças aos que a ouvem. Então, nossa língua precisa ser árvore de vida, árvore que dá bons frutos, com o fim ou com a finalidade de alimentar outros, alimentar aqueles que nos ouvem. Porque quando nós estamos agindo desta maneira, nós estamos dentro do cerne, do escopo da vontade de Deus. Então, que você não haja como o tolo, que as suas palavras, sua língua só destila palavras de perversidades, palavras de destruição, e com cujo propósito de destruir o semelhante. E estas palavras batem o espírito, como está escrito. Então está aqui a explicação do texto. Então, recapitulando, o tema desta noite é o perdão, é a asepsia da alma. Escolher responder com palavra suave e verdadeira àqueles que nos difamam, que nos afrontam, é estar com o coração regido e cheio do amor e do perdão de Deus, entendendo que muitas das vezes nós também pecamos, nós também ferimos a santidade de Deus com as nossas atitudes e palavras, porque muitas das vezes nós falhamos também. Então nós precisamos levar em consideração. Quando alguém nos ofende, nós precisamos não responder da mesma maneira, mas pelo contrário, nós precisamos levar uma palavra branda, porque a Bíblia diz aqui no textual que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então, responder com palavras brandas e verdadeiras é alguém que está cheio do amor de Deus, do perdão de Deus no seu coração, cheio do Espírito Santo de Deus, porque isto é a atitude de um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, porque o cristão pseudo, ele só é cristão nominal, mas o cristão verdadeiro, ele vive não somente uma teoria, mas ele vive plenamente dentro do bojo, do escopo da vontade de Deus, praticando a palavra de Deus. Então, ter um posicionamento de não responder ao tolo segundo a sua tolice, mas responder de acordo ele merece, para que ele seja conscientizado da sua condição errada, do seu comportamento impróprio e imoral, para que ele seja conscientizado pela palavra certa, para que ele possa se arrepender do seu pecado. Então, nós precisamos ter este posicionamento de não responder ao tolo segundo a sua tolice. Nós precisamos respondê-lo de acordo ele merece, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos, para que ele tenha na sua consciência a conjunção do seu erro, para que ele possa ser conscientizado de se arrepender e voltar o seu coração para as coisas que são corretas, que são certas e que agradam o coração de Deus. Provérbio 25:11 está escrito: como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita na hora certa. Então, meu amado e minha amada, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos meditarmos na palavra de Deus, para que diante das situações diversas, as vicissitudes, as afrontas que passamos, nós tenhamos esta palavra branda, esta palavra que não vai afrontar de volta, mas vai conscientizar aquele que está se levantando contra nós, para que ele se arrependa e tenha um posicionamento de não andar como um tolo e nem ter atitude de tolos na sua vida. Amém? Então o textual diz que a língua do sábio destila o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a tolice. Então, como alguém que é sábio,
como alguém que tem um conhecimento, nós precisamos expressar este conhecimento nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas atitudes periódicas, para que, em fazendo assim, as pessoas possam olhar e ver Deus na nossa vida. Porque Deus não vai ser demonstrado somente se eu ficar falando. Não, Deus vai ser mostrado nas nossas palavras, sim, mas também nas nossas atitudes, porque as nossas palavras precisam e devem estar em conformidade com aquilo que nós está vivendo. Ou seja, as palavras precisam estar em consonância com a nossa vida de praticidade, porque senão é somente palavras vazias lançadas ao vento. Então, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, cheias do amor de Deus, as palavras que saem da boca dela, ainda que seja palavra de exortação, elas têm o objetivo de transformar o semelhante. Então, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós precisamos destilar através das nossas línguas, dos nossos lábios, conhecimento de Deus e conhecimento que vai dar ao nosso semelhante um prisma, um norte, para que ele tenha um posicionamento de deixar a tolice, de deixar a ignorância, a arrogância, a prepotência, a autossuficiência, para viver em novidade de vida, para viver humilde, porque Cristo é humilde. Mateus 11, 28 da Bíblia diz, Cristo falando para os seus discípulos, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, aprender de Cristo não é simplesmente escolha, é um mandamento, porque quem quer andar com ele precisa refletir o caráter dele, porque, segundo Coríntios, a palavra de Deus diz que nós somos o bom perfume de Cristo, e se nós somos este bom perfume, nós precisamos exalar Cristo nas nossas palavras, nas nossas atitudes, e sempre tendo um comportamento de perdoar aqueles que estão furiosos, que se levantam contra nós. Porque quando nós fazemos assim, nós estamos agindo como o Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A boca do sábio destila o conhecimento. Mesmo diante das afrontas, mesmo diante das investidas de pessoas de tentar nos fazer desviar do propósito. O sábio, ele tem esta característica, ele destila o conhecimento em vez de levar o ódio, em vez de responder com a palavra dura para que o conflito acenda, porque responder com palavra dura a quem está enfurecido é como pegar gasolina e jogar no fogo. Mas quando você leva a palavra branda, é como se você estivesse pegando água e jogando sobre o fogo para que ele se apague. Então, nós precisamos levar a palavra branda para apagar o fogo da contenda, apagar o fogo da ignorância, da arrogância, porque nós fomos chamados para isto. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o Evangelho de Cristo. O evangelho da pureza, da sinceridade, o evangelho que expressa o amor de Deus, porque o evangelho de Cristo, a essência é o amor, porque Deus é amor. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E não obstante a isto, agir sabiamente diante das afrontas nos fará sábio, porque o texto diz: a língua dos sábios destila o conhecimento. Então, meu amado e minha amada, leia a palavra de Deus, busque o conhecimento de Deus, o conhecimento revelado, para que você destile este conhecimento de Deus. E as pessoas vão ser impactadas, as pessoas vão ser transformadas pela palavra de Deus que sai da sua boca. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Engrandecido e exaltado. A língua do sábio destila esse conhecimento. Expressa nas suas ações, nos seus comportamentos. E alguém que tem discernimento de espírito sabe discernir quando falar e como agir, levando em consideração que pessoas feridas são instrumento de ferir. E se nós não entendermos e levarmos em consideração esta verdade, nós vamos entrar no jogo do inimigo, guerreando contra pessoas, pensando que a nossa luta é contra carne e sangue. Não, a nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios 6, a palavra de Deus diz: portanto, fortaleceis-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus para que possais permanecer contra a cilada do diabo.
pois não é contra a pessoa de carne e sangue que temos de lutar. E ele diz que a nossa luta é contra principados, contra os poderes, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade, que usa pessoas para tentar nos fazer desviar do propósito, para nos afrontar, para nos ferir, para nos caluniar, para nos difamar. Então nós precisamos ter discernimento de espírito, para que nós não entremos em guerra com nossos semelhantes, pensando que a nossa luta é contra ele, pensando que é contra estas pessoas que nós precisamos lutar. Não, meu amado, minha amada, não é contra pessoas que nós lutamos. O texto de Efésios diz que não é contra carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra um exércitos espirituais da maldade que trabalha na antítese, cuja tentativa é ofensiva à santidade de Deus, aos propósitos de Deus para a nossa vida e contra aos relacionamentos, porque Deus nos chamou para se relacionar um com o outro, porque nós nos relacionamos na vertical e também na horizontal. Então, nós precisamos ter discernimento de espírito para que, diante da fúria de pessoas que estão feridas, nós não venhamos entrar no jogo do inimigo, de começar a batalhar contra as pessoas, devolvendo mal com mal. Não, nós precisamos agir como Cristo agia. E como Cristo age, sempre pagando mal com bem, porque nós somos chamados para isto. Romanos 12, versículo 14, salvo engano, a palavra de Deus diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. E o mesmo texto diz: se possível, no que depender de vós, viver em paz com todos os homens. Então, é este o nosso comportamento. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Nós precisamos direcionar as nossas armas para a direção correta, para o inimigo certo, porque entendendo desta maneira, nós não vamos responder diante das afrontas com palavra dura, mas pelo contrário, nós vamos responder com a palavra branda, porque a palavra branda desvia o furor. Então é isto que nós precisamos. Diante das afrontas, nós precisamos levar a palavra branda, levar o amor, levar o perdão, porque Deus, ele nos chamou para isto, para refletir o caráter de Cristo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 18, a palavra de Deus traz aqui uma lição para a nossa vida. Porque quando nós estamos fazendo a coisa certa, da maneira correta, e nós estamos sendo afrontados, recebendo palavras duras, pessoas que estão enfurecidas, se levantando contra nós, e nós temos um posicionamento que agrada a Deus, nós, meu amado, nós temos a proteção, o cuidado de Deus. Porque o texto de Pedro diz: servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus, pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristeza, sofrendo injustamente, por causa da consciência para com Deus. Então, se você estiver sofrendo diante das situações difíceis, ou como neste caso aqui, o servo servindo ao Senhor, ou no presente século, a um patrão, e você está sofrendo, e você não está devolvendo, não está retribuindo, isto é digno de louvor diante de Deus. Continue. O versículo de número 20 diz: pois que mérito há em ter de suportar sofrimento se cometeis pecados, e sois esbofeteados por isso. Mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isto é digno de louvor diante de Deus. Então, suporte, não devolva mal com mal. Como o textual diz, que a resposta branda desvia o furor. Então, sempre tenha esta palavra branda, não a palavra que vai massagear o ego daquele que está errado, não, uma palavra que vai o conscientizá-lo, que vai trazer a sua consciência que ele está errado, sem levar-se ao nível que a pessoa está. Um nível arrogante, prepotente, no nível de aferidor da medida. Não, nós precisamos estar sempre destilando e exalando o amor de Deus, porque foi para isto que nós fomos chamados. Porque se nós suportamos sofrimento por causa da nossa consciência diante de Deus, isto é digno de louvor diante do nosso Deus, do nosso Pai. Versículo de número 21 está escrito: para isto fostes chamados, pois Cristo também sofreu
por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Então Cristo sofreu, Cristo passou por tudo que você está passando. O que você está passando não é novo. O Eterno, que se fez carne, habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, ele já passou por isso. Ele já foi afrontado, ele passou críticas, pessoas difamavam ele, chamando ele de endemoniado. Mas o texto aqui que nós vamos ler diz que ele passou por tudo isto para nos dar exemplo. E quando ele era afrontado, ele não devolveu a afronta, mas pelo contrário, se entregava àquele que julga com justiça. Se não, vejamos, ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Então nós precisamos ter este posicionamento de levar a palavra branda, perdoar o nosso ofensor, porque o perdão, meu amado, o perdão é a asepsia da nossa alma. O perdão é a faxina da nossa mente. Tira os pensamentos que ficam ali ruminando, matutando na nossa mente. E é a alforria do nosso coração. Reter o perdão prende o nosso coração, amarra o nosso coração. Mas quando nós liberamos o perdão, aí nosso coração fica livre para o fluir da graça de Deus, para o fluir do amor de Deus. Amém? Então nós precisamos ter um posicionamento de como Cristo, que quando era ofendido, afrontado, não devolveu a afronta, mas pelo contrário, ele se entregava àquele que julga com justiça. Então, sempre que alguém te afrontar, sempre que alguém te caluniar, não devolva, mas pelo contrário, leve a resposta branda, conscientizando a ele que ele está errado, mas tenha um posicionamento de amar os seus inimigos, seus oponentes, os seus opositores, aqueles que se levantam contra você, porque Deus nos chamou para que nós sejamos canais do amor de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, esse texto que acabamos de ler de 1 Pedro, trata da nossa vida cotidiana, seja no trabalho, seja em qualquer âmbito que nós estamos transitando. Nós estamos recebendo afronta, não devolva a afronta, não leve a palavra dura que vai provocar a ira, vai provocar mais confusão ainda, mas pelo contrário, tenha a palavra branda, porque a palavra branda desvia o furor e vai conscientizar aquele que está nos ofendendo, nos caluniando do seu mau comportamento, da sua vida errada. Pois nós precisamos ter um posicionamento honesto, procurando fazer as coisas de acordo com o coração de Deus. E se você está padecendo, permaneça fiel diante de Deus, levando em consideração que Cristo, o nosso maior modelo, como eu já falei, ele é o nosso exemplo que nós precisamos imitar, porque quando ele era insultado, ele não retribuía o insulto. Que os fariseus, os escribas e os sacerdotes da sua época se levantavam contra ele. Ele não retribuía o insulto, mas ele entregava aquele que julga com justiça. Porque o texto diz, ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Então, ter um posicionamento como Cristo é entender o rio da graça de Deus, que aquele que está nos insultando, nos difamando, nos caluniando, está ferido, está sucinto à influência maligna. Então, quando pessoas estão feridas, está se levantando contra mim, contra você, essas pessoas estão feridas e está sucinta à influência até mesmo maligna. E por isso, o diabo acha brecha e acaba usando ela para tentar nos afrontar, para tentar nos desanimar da caminhada com Deus. E nós precisamos ter um posicionamento de não olhar para estas pessoas como nosso inimigo, mas pelo contrário, sempre tendo um posicionamento de perdoar, porque foi para isso que nós fomos chamados. Pessoas feridas está sucinta à influência maligna, mas quando nós temos um posicionamento como Cristo, entendendo a graça de Deus, e que aquele que está nos insultando, nos difamando, nos caluniando, está ferido, nós temos discernimento, entendendo que esta pessoa está sob influência maligna. E quando nós temos um posicionamento de não responder o furor destas pessoas com palavra dura, mas pelo contrário, tendo o posicionamento de responder com a palavra branda, nós estamos tendo um posicionamento
de glorificar Deus e testemunhando para estas pessoas que nós não estamos no mesmo lugar que ela, mas que nós estamos no lugar que a graça de Deus nos alcançou. E estas pessoas será conscientizada do seu erro e elas voltarão os seus corações para Deus, para que Deus possa fazer na vida dela, assim como está fazendo na nossa própria vida. Amém? Então, meus amados, nós precisamos testemunhar para essas pessoas que nós não somos os seus inimigos, pelo contrário, nós somos filhos de Deus, instrumento na mão de Deus para curá-la, porque relacionamento saudável, relacionamento que Deus projetou para nossas vidas, cura a nossa alma. Então, nós precisamos ser instrumento nas mãos de Deus. Nós precisamos entender que o diabo faz de tudo para desfazer os relacionamentos, para destruir as pessoas. Mas nós, como filhos de Deus, nós precisamos ter um posicionamento de não se desviar do propósito, mas pelo contrário, ser instrumentos na mão de Deus para curar a vida dessas pessoas. Porque quando nós olhamos a partir desse prisma, as pessoas que estão feridas, que estão se levantando contra nós, enfurecidas, elas vão ser impactadas pelo poder do amor de Deus que está fluindo no nosso coração. Amém? Então, este é o posicionamento que nós precisamos ter. Nós precisamos ser instrumentos na mão de Deus para curar a vida destas pessoas, mediante relacionamento. Porque muitas dessas pessoas que estão nesse mecanismo de defesa, ferindo, é porque ela pensa em si que todo mundo quer ferir ela. E por isso ela tem este mecanismo de defesa. E aí o inimigo acha legalidade para usá-la. E nós precisamos ter compaixão, ser plácido para com estas pessoas. Amém? Nós precisamos ser este instrumento na mão de Deus, que por meio dos relacionamentos saudáveis, relacionamento de Deus, que cura a nossa alma. E quando nós, diante das afrontas que sofremos e passamos de pessoas que estão feridas, nós temos um posicionamento de pacificadores, nós estamos na posição de filhos maduros, porque a Bíblia diz em Mateus 5,9, no Sermão das Montanhas, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E quando nós exercemos este papel de promover a paz com aqueles que nos afrontam, que estão feridos, e nós, em vez de levar uma palavra dura, nós levamos uma palavra de graça, nós começamos a desembaratar toda a artimanha daquele coração que está querendo contenda. E aí nós teremos uma oportunidade de ser nas mãos de Deus, instrumento de Deus para conduzir estas pessoas ao arrependimento, porque nós precisamos estar neste lugar que nós somos instrumentos na mão de Deus, não para destruição, mas um instrumento de cura, instrumento que vai conscientizar estas pessoas que estão enfurecidas, que estão feridas, para que elas abram o seu coração para o Espírito Santo de Deus e seja curado. Amém? Provérbios, capítulo 25, a palavra de Deus diz, no verso de número 21 e 22, está escrito: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, pois fazendo assim amontoarás brasas sobre a cabeça dele, e o Senhor te recompensará. Então, perdão, isto fala de perdão. Isto fala de não devolver mal com mal, não devolver a ofensa com ofensa, não devolver a maldade com maldade. Isto fala de você pagar o mal com o bem. Então nós precisamos ter este posicionamento, porque o texto de Provérbio diz que há uma recompensa, Deus nos recompensará. E Provérbio 28:20, a Bíblia diz: o homem fiel desfrutará de ricas bênçãos, mas quem tem pressa em enriquecer não ficará impune. Então, meu amado, há uma recompensa para mim e para você. Quando nós nos colocamos dentro do cerne da vontade de Deus, quando nós nos colocamos na posição de obediência, não vivendo de acordo com o mundo prega, mal por mal, olho por olho, dente por dente, mas pelo contrário, quando nós vivemos no lugar de se alguém pedir a nossa capa, deixe que leve a túnica, chamou para caminhar 1000 milhas, vai com ele 2000, dai a quem te pedir e não negue aos teus inimigos. Quando nós agimos desta maneira, nós estamos fazendo
aquilo que apraz o coração de Deus e agradando a Deus. Amém? Então, nós precisamos ter este posicionamento. Nós precisamos andar neste lugar. Amém? E não obstante a isto, se você está sendo afrontado ou afrontada, libere o perdão. Porque o perdão é a asepsia da alma e a faxina da mente e a alforria do coração. Levando em consideração que se nós fomos perdoados, nós, por mandamento que Deus nos deu, nós precisamos também perdoar. Porque Mateus 6,14 está escrito: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então, partindo desse pressuposto, o perdão tem esta via de mão dupla. Eu sou perdoado e eu também tenho que perdoar. Quando eu deixo de perdoar, eu também deixo de ser perdoado por Deus. Então, não permita que o rio do perdão de Deus seja interrompido, interceptado na sua vida. Mas, pelo contrário, continue perdoando, continue amando, porque o rio de Deus continuará fluindo na sua vida. Ame até mesmo os seus inimigos, porque Jesus diz: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Romanos 12,14, Paulo cita, eu já falei o versículo anteriormente, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12,14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Amém? Então, perdoar é o mandamento de Deus. E o perdão é a asepsia da nossa alma, a faxina da nossa mente, a alforria do nosso coração. Então, meu amado, perdoe sem reserva, mas ame, porque o amor é de Deus. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, não retenha o perdão, mas, pelo contrário, libere o perdão para que o rio do amor de Deus, o rio do perdão de Deus, continue fluindo em você e através de você. Então nós vamos orar agora, perdoando e liberando todos aqueles que nos feriu, que nos ofendeu, que se levantou contra nós. Levando em consideração que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra Satanás e seus demônios. Amém? Então oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós fomos conscientizados pela Tua palavra. E neste momento nós, Pai, perdoamos e liberamos aqueles que nos ofendeu. Nós, a partir de hoje, vamos ter um posicionamento de não levar a palavra dura, mas pelo contrário, a palavra branda, porque a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura, a resposta dura suscita ira. Então nós não queremos ser instrumento que vai enfanar o nosso semelhante, mas pelo contrário, nós vamos ser instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Queremos ser esse instrumento que cura aqueles que estão feridos, e quando diante de uma afronta, nós não afrontamos de volta, mas nós liberamos o perdão. E neste momento nós te pedimos perdão por todas as vezes que não perdoamos as ofensas dos que nos ofenderam. Nós te pedimos perdão, ó Pai, pelas ofensas à tua santidade, quando nós quebramos os princípios da tua palavra e não perdoar. E neste momento, ó Pai, nós te pedimos perdão e recebemos o perdão para o louvor da tua glória. Nós recebemos pela fé, porque não é por mérito, não é por aquilo que nós fazemos de bom, mas é pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. E nós tomamos posse do perdão, porque Ele verteu o seu sangue, Ele verteu o seu sangue para nos redimir, para nos perdoar, para nos dar comunhão contigo, ó Pai, porque a tua palavra diz que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, e nós cremos nesta verdade. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Meu amado e minha amada, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e também compartilhe para outros, que você possa ser abençoado, edificado pelo poder da palavra de Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.